Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Violão e Ciências e hoje nós vamos falar sobre a reprodução sexuada nas plantas, isso mesmo. Então desde já curta esse vídeo aí, compartilha pra geral, tá bom? E se inscreva no nosso canal, é logo após a vinheta, você não pode perder. Nós vamos ver que nesse vídeo nós vamos falar de algumas palavrinhas um pouquinho mais difíceis, né? Umas palavrinhas assim um pouquinho complicadas, que não fazem parte do nosso vocabulário, do nosso cotidiano, mas eu quero dizer para vocês que é muito simples o entendimento. Você vai entender que essas palavrinhas difíceis nada mais são do que o gameta masculino, o gameta feminino, a estrutura que a planta tem para poder ela se reproduzir. Então, apesar das palavrinhas um pouquinho difíceis, mas é muito simples o entendimento. Então, se você tiver bem atenção, você não vai ter dificuldade nenhuma com a aprendizagem, tá bom? Nesse vídeo nós vamos estar falando especificamente de dois grupos de plantas, as briófitas e as pteridófitas, que são plantas de pequena estatura. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as plantas de maior estatura, que são as gimnospermas e as angiospermas. Certo, galera? Nós já vimos que as plantas elas podem se reproduzir de maneira assexuada, ou seja, sem o envolvimento de gametas, mas também as plantas podem se reproduzir de maneira sexuada, ou seja, que envolve a união de gametas, e é sobre isso que nós vamos tratar agora. Em geral, as plantas elas formam uma estrutura de dispersão desses gametas, já que as plantas, logicamente, elas não se locomovem, né, como acontece com os animais, para poder fazer com que os gametas se encontrem. Então, as plantas elas têm um outro mecanismo, uma outra estratégia para que esses gametas se encontrem, o gameta masculino e o gameta feminino. A dependência da água para a fecundação, assim como as estratégias de reprodução, varia em cada grupo de plantas. Existem dois grandes grupos de plantas que dependem da água para a reprodução. São as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são representadas pelos musgos e as pteridófitas são representadas pelas samambaias. Nesses dois grupos de plantas, o gameta masculino se chama anterozoide. Você se lembra que na reprodução dos animais o gameta masculino se chama espermatozoide? Nas plantas, o gameta masculino se chama anterozoide e ele se desloca em meio aquático em direção ao gameta feminino, chamado de oosfera. Isso mesmo, com dois O's. Nos musgos, os anterozoides nadam até a oosfera através de uma película de água das chuvas ou do orvalho. Após a fecundação, forma-se uma estrutura chamada de esporófito, que produz esporos, que são células resistentes capazes de gerar outros organismos. Os esporos são levados pelo vento e quando eles chegam no solo, eles se desenvolvem formando os gametófitos, que já têm a forma do musgo, como nós conhecemos, e já produz gametas. Assim, a dispersão dos esporos permite que a espécie se desenvolva e se espalhe no ambiente. É por isso que muitas das vezes a gente vê aquele musguinho naquele cantinho, né? Aquela coisa só naquela região, e quando você pensa que não, ele já está tomando de conta de uma área bem maior, né? Justamente por causa dos esporos que se locomovem com a ajuda do vento. Nós vimos nesse vídeo aqui que está no card que na reprodução sexuada nos animais, muitos grupos de animais ou alguns grupos de animais, eles dependem muito da água para a reprodução. Da mesma forma, acontece com alguns grupos de plantas, que também dependem da água para a reprodução. Nos grupos das plantas, as estruturas reprodutivas são importantes para a classificação das espécies. Para comparar os processos reprodutivos, é importante que os estudantes consigam interpretar corretamente as ilustrações de ciclos de vida. No caso das plantas, os termos masculino e feminino são utilizados para diferenciação morfológica. Inclusive, em algumas espécies, o mesmo indivíduo possui as duas estruturas, ou seja, a parte feminina e a parte masculina. Já em outras espécies, cada indivíduo possui apenas uma delas, ou a parte feminina ou a parte masculina. A figura representa a estrutura de um musgo, destacando o gametófito masculino e o gametófito feminino. O gameta masculino nada até o gameta feminino, que é a oosfera, e o fecunda. O esporófito se desenvolve em cima do gametófito feminino. Esse é o esporófito e esse é o gametófito. Os esporos caem e originam novas plantas que são os gametófitos. Na maioria das espécies de musgos, as plantas não ultrapassam 5 cm de altura, mas o esporófito de algumas delas pode chegar a 20 cm de altura.
No caso das samambaias, as plantas elas geram esporos que ficam dentro do esporângio e esses esporângios ficam dentro dos soros. O que são os soros ou os soros, dependendo da região do Brasil, a gente pronuncia soros ou soros. O que são isso? São aqueles pontinhos, já viu aqueles pontinhos marronzinhos ou escurinhos que ficam na parte de baixo da samambaia, da folha da samambaia, aqueles pontinhos? Aqueles pontinhos são os soros ou os soros. E dentro desses soros existem vários esporângios. E dentro dos esporângios são produzidos esporos. Esses esporos eles caem no solo e produzem uma pequena plantinha em formato de coração, que é o prótalo. O prótalo, ele produz tanto os gametas masculinos quanto os gametas femininos, que nós já aprendemos que o gameta masculino é chamado de anterozoide e o feminino é chamado de oosfera. Então o prótalo, que é uma plantinhazinha em formato de coração, ele produz tanto a oosfera quanto ele produz também o anterozoide. Aí quando essa folhinha, essa plantinha que é o prótalo, ela se encontra molhada com água da chuva ou pelo orvalho, então o anterozoide ele nada por cima do prótalo até chegar na oosfera, se une a ela, gerando um zigoto. A partir daí, o zigoto então vai originar uma nova planta, uma nova samambaia, né, uma nova plantinha, e o prótalo então se degenera. A única função dele era justamente essa, produzir os gametas masculino e feminino e propiciar a fecundação. Observe agora esse esquema de reprodução da samambaia. Como dissemos, esses pequenos pontinhos na parte inferior da samambaia são os soros. Dentro dos soros tem os esporângios que produzem os esporos em uma determinada época do ano. Então esses esporos eles caem no solo, germinam e originam o prótalo ou vários prótalos. O prótalo, por sua vez, produz o gameta masculino e feminino, que é a oosfera e também os anterozoides. Na presença de água na superfície do prótalo, os anterozoides nadam sobre a superfície do prótalo até a oosfera. Então, o anterozoide e a oosfera se unem formando um zigoto. Aí, a partir desse momento, o zigoto se desenvolve e uma planta começa a germinar sobre o prótalo e o prótalo se degenera. Depois, gera-se um indivíduo adulto, uma samambaia adulta. Nós vimos que nos musgos, o esporófito ele se desenvolve em cima do gametófito feminino. E o gametófito é a parte mais desenvolvida e é a que vive mais tempo. Mas já nas samambaias, a planta mais desenvolvida é um esporófito, ou seja, a forma que gera os esporos e não os gametas como nos musgos. Mas em ambos os casos, os anterozoides precisam da água para fecundar a oosfera. Por esse motivo, tanto briófitas quanto pteridófitas são mais comuns em ambientes úmidos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que chegou até aqui comigo nesse vídeo e falamos sobre esse assunto muito maravilhoso. Quero mais uma vez pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal, que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas estudantes, tá bom? E qualquer dúvida eu quero ouvir vocês. Se vocês quiserem comentar, tirar alguma dúvida, falar, pode deixar aqui embaixo, tá bom? Eu vou fazer um esforço para responder todas as perguntas. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!